Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz que se excede em todas as nações, ela venha estar conosco nessa tarde maravilhosa. Que o Senhor tem nos concedido a graça de estarmos aqui, queridos, para falar um pouco de Jesus, falar um pouco das coisas boas que o Senhor Jesus Cristo tem proporcionado para cada um de nós. Eu fico feliz, eu fico grato a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meus amados. É por isso que nós podemos, louvado seja Deus, agradecer a Deus, aleluia, por todas as bênçãos que Ele tem concedido para que nós venhamos viver feliz, para que nós venhamos viver abençoados diante da graça e da proteção do Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz que em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo esquece de você, esquece de mim, em nenhum momento Ele esquece da gente. A todos os momentos Ele está conosco, assim como Ele cuida das árvores do campo, assim como Ele cuida dos animais, não deixando faltar alimento, nem água, nem pastagem. Comigo e com você não é diferente. Ele cuida de nós, Ele não tem, louvado seja Deus, nos abandonado, não tem esquecido a gente. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós o glorificamos e exaltamos o seu nome na beleza da sua santidade. Estou feliz, eu estou grato a Deus porque Ele tem ajudado a gente a prosseguir avante, queridos. Ele não esqueceu da gente em nenhum momento e não esquece. Ele cuida de você, Ele te ama, Ele tem olhado para você. Embora você pense muitas vezes que Ele te esqueceu. Olha como você se engana. Ele não esquece você não, querido. Ele não esquece você não, querida. Ele te ama de uma forma tão grandiosa. Louvado seja Deus. Ele fica te observando 24 horas, esperando uma atitude da sua parte para que você venha o convidar, para que Ele venha fazer parte também da sua vida, para que Ele venha olhar para você, para que Ele venha morar no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele espera unicamente uma atitude da sua parte, para que você venha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dá uma oportunidade para Ele agir na tua vida, dá uma oportunidade para Ele fazer morada no teu coração, para que Ele venha olhar também para você, louvado seja Deus, cuidar com este carinho que Deus tem para com a sua vida, porque na verdade Deus ele tem sido tão carinhoso para contigo e você muitas vezes não tem percebido o carinho desse Deus tremendo e forte. Louvado seja Deus que cuida de você, que ama você. Louvado seja Deus que quer unicamente o teu bem. Louvado seja Deus, muitas vezes você não tem. Louvado seja Deus olhado para Ele dessa forma que Ele tem olhado para você. Eu quero trazer uma pequena reflexão para as nossas vidas. Sabe, queridos? Eu estava observando alguma coisa muito interessante, aleluia, sobre Salomão. Notório que o livro de 1 Reis vai narrar a morte de Davi, o rei Davi. E vai narrar também a história do rei Salomão. É onde vai estar se iniciando a história do rei Salomão. E eu fico observando, queridos, que tantas pessoas tiveram que morrer
tiveram que deixar o caminho de Salomão para que ele viesse reinar em paz, para que ele viesse ter um reino estabelecido de paz. Se você for olhar, queridos, muitas pessoas morreram, mas o reinado de Salomão era uma palavra que Davi tinha determinado e que Deus também tinha escolhido Salomão para ser o rei. Se nós for olhar nos versículos anteriores do início, louvado seja Deus, antes de Davi morrer, um dos seus filhos, que agora me fugiu o nome na memória, ele quis estabelecer o reinado de Salomão, ou seja, ele quis tomar o reinado que era para o seu irmão Salomão. E por ser o seu irmão mais velho, louvado seja o nome do Senhor, ele seria o rei pela lei. Só que neste momento nós vamos observar que a Bíblia relata que foi determinado que Salomão viesse a ser o rei de Israel, a ser o rei daquela época. Como assim, irmão Cícero? Você vai já entender. Salomão, ele teve uma história criada por Davi. Davi, ele fez algo que desagradou a Deus. Oi, irmão Cícero, explica direito. Vou explicar para você. Deixa eu te explicar. Nós vamos observar que Salomão, ele é filho de Batseba, como você queira chamar, mas é este o nome. E antes de tudo, nós vamos ver que houve uma contradição, porque Batseba não era esposa de Davi, ela não tornou-se esposa de Davi, ainda jovem, moça, sem compromisso. Mas o rei Davi, ele foi segundo o coração de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Só que por ser humano, por ser falho, cheio de defeitos, ser homem, ser carne, o homem acaba errando muitas vezes. E nós vamos observar que Davi, ele pecou contra Deus e foi um pecado quase que imperdoável. Não estou entendendo, irmão Cícero. Eu vou falar algum sinônimo do que eu estou dizendo para você. Davi, ele olhou, ele viu a nudez de Batseba. E vamos ver que ele desejou se deitar com Batseba. Naquela época, os reis tinham palavra. E Davi deitou com Batseba. E ela engravidou de Davi. Talvez você ainda não esteja entendendo, mas eu vou explicar. E Davi, ele viu que tinha feito alguma coisa errada, mas estava sem jeito. Ele quis se livrar de uma culpa que ele tinha, de alguma coisa que Davi tinha cometido, de um pecado grave. Ele quis fugir do seu pecado, sendo rei. Irmão Cícero, não estou entendendo, você vai entender agora. Davi, ele deitou com Batseba. Batseba engravidou de Davi. O esposo de Batseba estava na guerra. Ele estava onde? Na guerra. Ele estava na guerra, guerreando, pois ele era um guerreiro. Estava lutando, estava em batalha. E não poderia ele deitar-se com ela e ela engravidar, porque ele estava na guerra nessa época. Davi mandou que trouxessem ele, louvado seja Deus, para casa, para que ele dormisse com ela, para que ele viesse notar que ela estava grávida e que não viesse culpar o rei Davi por causa disso. Só, irmãos, que tem uma coisa, Deus, ele sabe todas as coisas. E esse filho nasceu, irmãos. Foi descoberto que esse filho nasceu. E Davi, ele pagou um preço, porque esse filho morreu, ele não pôde sobreviver. E Davi tramou a morte do esposo de Batseba, que me fugiu na memória o nome dele.
Mas, irmãos, Deus ele quer abençoar o ser humano. E muitas vezes o ser humano, eles fogem da bênção do Senhor. Ele foge dos projetos de Deus, não querendo ser abençoado por Deus. Essa é a realidade. O ser humano, muitas vezes, ele foge da realidade. Ele peca contra Deus, peca, pensando que Deus não está enxergando o seu pecado. Mas, na verdade, Deus está com os olhos sobre tudo e todos. Se você se socar em qualquer lugar, no sentido da palavra, Deus vai estar lá também, irmãos. Se você cavar um buraco para você pecar lá escondido, Deus está lá com você também, irmãos. Se você entrar dentro de um banheiro que seja forrado, tenha, louvado seja Deus, tudo ali esquematizado, que o homem pode não ver, pode estar oculto aos homens ver, pode estar oculto aos homens ouvir, mas Deus está lá também, irmãos. Se você criar, louvado seja Deus, alguma coisa que venha te estabelecer dentro do mar, sem você se afogar e você descer até o mais profundo do mar, lá Ele está também, irmãos. Não tem como fugir da presença desse Deus, não tem como fugir, essa é a realidade. Nós devemos procurar viver em santidade com Deus. Aleluia. Onde eu estou, não tem internet, eu estou gravando esse vídeo na biblioteca do Facebook sem usar a internet. Você só vai ver quando eu chegar em casa que eu colocar lá para carregar esse vídeo. Mas é um vídeo edificante, traz edificação para nós. Aí, queridos, aconteceu tudo isso. E o filho de Davi morrera, ele morreu. E não houve solução porque Davi tinha que pagar por aquilo que ele tinha cometido. Mesmo Davi tentando fugir, ele teve que pagar. Louvado seja Deus por o erro que ele cometeu. Então nós, eu e você, você e eu, louvado seja Deus, se nós fizermos alguma coisa consciente que estamos errados, nós vamos pagar um alto preço. Porque nós somos conhecedores da Bíblia. Aqueles que faz alguma coisa sem conhecimento bíblico, esse receberá o perdão de Deus. Mas aqueles que fizerem algum ato com conhecimento bíblico, ele vai pagar. Ele vai pagar. Porque uma coisa é você pecar e assumir o seu pecado. Uma coisa é você pecar diante de um Deus Todo-Poderoso e perceber que você pecou e que você necessita de receber o perdão de Deus. Deus, Ele perdoa os seus servos. Quando nós reconhecemos que nós erramos, que nós pecamos contra Deus, Deus, Ele nos perdoa. Porque nós passamos a reconhecer o nosso erro. Com Davi foi diferente naquela época. Davi, ele pecou, mas por poucos instantes, Davi, ele quis, ou seja, abusar da sua autoridade, porque ele era rei de Israel. Naquela época, Davi, ele era rei de Israel, então ele tinha autoridade sobre tudo e todos, ali na nação israelita. Só que ele não pecou simplesmente contra o povo de Israel, não. Ele tinha pecado contra o Deus que é todo poderoso e forte. Então, mas ele pagou pelo seu preço. E Davi ali fez as suas orações, entendeu depois que ele havia errado diante de Deus, pediu perdão e obteve o perdão, mas ele pagou o preço. Ele pagou o preço, não teve para onde correr, não teve saída. Davi teve que pagar o preço. Talvez, eu não sei aonde você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, não, meu querido, minha querida. Mas está na hora de nós fazermos uma análise da nossa vida realmente. O que é que está faltando para que nós possamos obter uma vida próspera diante de Deus.
Sei que Davi, ele pagou por isso. Quando nós reconhecemos o nosso erro, os nossos erros, o Senhor Deus, ele nos perdoa e nos ajuda a passar por tudo isso. Mas quando nós, às vezes, erramos e insistimos que estamos certos, mesmo estando errado, nós pagamos um preço muito alto. E Davi, ele teve bênçãos depois, porque ele reconheceu que foi errante, que pecou contra Deus. E ele se derramou na presença do Senhor. Ele tirou as suas vestes, rasgou todas elas e adorou o Senhor mesmo. Louvado seja Deus, aleluia, depois de tudo que tinha acontecido, porque ele ficou muito triste, aflito e abatido com tudo isso. Mas ele decidiu pedir perdão a Deus. E daí ele teve, louvado seja Deus, a possibilidade de ter a Batseba como a sua mulher. Louvado seja Deus. E dela nasceu, louvado seja Deus, o seu filho Salomão. E Salomão agora é o rei de Israel. Sabe, eu acho uma coisa muito interessante no início do reinado de Salomão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Batseba conversou com o rei Davi nos últimos dias de vida. Louvado seja Deus, porque ela pensava que Davi havia esquecido das suas promessas. E ela estava em desespero, porque Davi tinha prometido que Salomão seria, louvado seja Deus, o seu sucessor. Ele seria, louvado seja Deus, o substituinte do rei Davi. Ele seria o novo rei de Israel. Mas só que a esposa de Davi agora, a Batseba, vendo, louvado seja Deus, que Davi estava nos últimos dias de vida, louvado seja Deus, vindo a hora ele partir, ela viu que o filho de Davi, o outro filho de Davi, ele estava tentando usufruir daquilo que não era dele. Ele estava tentando, louvado seja Deus, ser rei no reino que não era o dele. Então ela se desesperou e foi até Davi, louvado seja Deus, e falou com ele. E ele pediu que os homens viessem, louvado seja Deus, os profetas viessem ungir Salomão a rei de Israel. Então aconteceu que Salomão se transformou agora o rei de Israel. Ele é o rei de Israel na época, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver vários acontecimentos. E um dos acontecimentos que mais me chama a atenção é que o rei Salomão, ele chegou até Deus e pediu a Deus sabedoria. Aleluia! Irmão Cícero, o que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria, queridos. Ele pediu a Deus muita sabedoria, queridos. É isso que nós temos que executar. É isso que nós temos que fazer. Pedir a Deus sabedoria diante da sociedade pecaminosa, diante de várias linguajar que nós ouvimos, diante de várias gírias que você ouve por aí, e muitas vezes você acaba usufruindo para você aquilo que Deus não se agrada, porque aquilo que nós ouvimos, que nós absorvemos, ele fica no nosso subconsciente. Então está na hora de eu e de você, de nós, meditarmos na palavra de Deus, meditarmos na Bíblia, saber que nós devemos viver em santidade para com Deus de Israel, para com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós devemos a todo tempo estar conectado em Deus, pedindo a Deus sabedoria para que nós venhamos sobreviver, para que nós venhamos viver em santidade nos dias maus. Está na hora de nós aprendermos que nós não devemos viver segundo o Senhor do mundo, não, mas nós devemos viver segundo os cristãos, segundo o Senhor. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está na hora de pedirmos a Deus sabedoria. Você está entendendo? Está na hora de pedirmos a Deus sabedoria. O mesmo Deus que foi com Salomão
naquela época, Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, pois a sua palavra vai dizer que Ele é imutável. Você está entendendo? Deus é imutável, Ele não muda. As coisas mudaram. Hoje nós vivemos pela graça, porque veio aquele que morreu na cruz do Calvário pela morte das nossas vidas. Mas Deus, Ele faz sempre infinitamente mais para com a vida dos seus servos. Deus, Ele não muda. Louvado seja Deus, se Ele tem promessa com você, Ele se cumprirá. Agora cabe eu e você procurar a fazer a vontade de Deus, a viver segundo a vontade de Deus. Está na hora de vivermos mudança. Está na hora de tentarmos entender os projetos de Deus para com as nossas vidas. Está na hora de tentarmos ser verdadeiros cristãos diante da presença daquele que vive, daquele que reina, daquele que cuida de você, daquele que tem zelado da sua imagem, daquele que tem zelado de você, aquele que tem dado livramento. Está na hora de sermos reverentes e temente a Deus, não ter medo de Deus, mas temer a Deus, ter o temor, a realidade do que nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. Devemos viver para Deus. Devemos adorar somente a Ele. Devemos exaltar somente a Ele, queridos. Sabe, Jesus, Ele tem promessas para a tua vida. E Deus, Ele foi com Salomão. Ele foi com Salomão, e da mesma forma que Deus ele foi com Salomão, Ele pode, louvado seja Deus, fazer tudo aquilo na sua vida ou fazer infinitamente mais. Nós vamos observar, meus amados irmãos e irmãs que vão ouvir essa mensagem de Deus, essa mensagem abençoada dos altos céus. Nós vamos observar, queridos e amados, que houve uma certa vez que Deus ele testa Salomão, sabe? Salomão havia pedido a Deus sabedoria. Nós vamos observar dentro das Escrituras Sagradas que a oração de Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Senhor Deus, me dê sabedoria para que eu venha comandar este reino com sabedoria, para que eu venha viver segundo a tua palavra. Sabe? E Deus ele achou bonito o pedido de Salomão, queridos. Deus achou lindo. E Deus disse: Salomão, só porque você me pediu sabedoria, eu não vou te dar simplesmente só sabedoria não, Salomão. Eu vou te dar infinitamente mais, Salomão. Eu vou te dar todas as riquezas deste país, tudo. Você será um rei próspero, um rei abençoado diante de mim. Se você obedecer os meus mandamentos, a minha palavra, cada vez mais ainda eu vou te usar nessa terra. E Deus ele concedeu a Salomão tudo. Ele concedeu riquezas, ele concedeu muitas terras para Salomão e sabedoria. Sabedoria que muitos homens desejariam ter e não tinham. E nós vamos ver que naquela época passada, houve vários homens sábios que tinham sabedoria naquela época, mas ninguém tinha sabedoria do total que Salomão tinha sabedoria diante de Deus. Esse Deus é tremendo, irmãos. Nós devemos pedir a Deus sabedoria para que venhamos viver na verdade. Para que a cada dia nós possamos estar com os ouvidos tapados para mentira. Que nós venhamos estar, louvado seja Deus, com os olhos vendados para as bandejas malignas que Satanás oferece no mundo. Tudo aquilo que o mundo oferece, tudo, nós devemos rejeitar tudo. Gírias,
quer brincadeiras inéditas, brincadeiras que não têm fundamento, brincadeiras que não traz, louvado seja Deus, fundação bíblica, que não traz edificação para a sua vida, que não traz paz para a tua vida, que não traz santidade para a tua vida, nem para a minha vida. Devemos pedir sabedoria para viver segundo a palavra de Deus, para viver segundo a palavra de Deus. A porta da graça um dia vai se fechar. Real, queridos. Um dia a porta da graça vai se fechar. E um dia, queridos, Jesus Cristo vai voltar. Um dia Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E só vai subir aqueles que viverem em santidade. Só vai subir aqueles que viveu realmente em santidade para com o Senhor teu Deus. E houve uma situação que Papai do Céu prova Salomão. A Bíblia vai dizer para mim e para você que havia duas mulheres que viviam no harém. A Bíblia vai dizer que elas eram prostitutas, ou seja, elas se deitavam com vários homens. Elas eram prostitutas. É a Bíblia que vai dizer. Tem alguma tradução que diz, tem outras que não. Mas a Bíblia vai dizer que elas eram prostitutas, né? E certa vez, as duas foram dormir. E elas dormiam provavelmente no mesmo quarto ou na mesma tenda. E a gente vai perceber que uma delas deu à luz. Só que 2 dias ou 3 depois, a outra também deu à luz. E uma das mães, ela dormiu e rolou por cima do seu bebê e matou sufocado. Acho que você já viu contar essa história. E aconteceu que aí vem a prova de Deus para com Salomão. Deus disse, eu vou testar Salomão. Eu dei sabedoria a ele. Eu vou ver se Salomão vai usar de sabedoria. E Deus, ele concedeu a Salomão para que viesse julgar o caso. Eita! Será o que é que vai acontecer, irmãos? Aí nós vamos observar que as mães chegaram até Salomão e falaram, olha rei, eu fui dormir com meu filhinho do lado. Eu dormi, rei, muito bem. Quando eu me acordei, o meu filho não estava comigo. Havia um cadáver de uma criança perto de mim. Mas não era o meu. Era o da mulher aí. Rei, e ela pegou o meu filho, porque ela tinha dormido demais e rolou por cima do seu filho e matou. Mas ela pegou e substituiu ele pelo meu. Ela colocou o meu filho com ela e colocou dela nos meus braços. E aí, rei? E a outra disse, não, esse filho é meu, esse filho é meu. Ela que rolou por cima do filho dela e matou, esse é o meu. E o rei disse, não, nós não vamos fazer caso. Vamos fazer o seguinte, traga-me uma espada. Trouxeram a espada perante o rei e ele mandou matar aquela criança. Ele mandou partir a criança ao meio e dar um pedaço para uma e outro para outra. Só, irmãos, que Deus, ele sabe todas as coisas. E Salomão usou de sabedoria. E a mãe verdadeira da criança falou assim, rei, não faça isso não. Por favor, não mate o meu bebê. Entregue o meu bebê para ela, porque isso só aumenta o meu instinto maternal. Passa para ela o bebê. Aí o rei disse, olha, entrega o filho para ela, que é a mãe verdadeira. Você está entendendo como é? Então é necessário, queridos, que o Cícero José
e que você que está do outro lado vai ouvir esse vídeo. Talvez você vai ouvir, talvez você não vai ouvir, não sei. Eu quero que você use de sabedoria e peça cada vez mais ainda sabedoria a Deus. Existem muitas coisas, irmãos, que nós ainda precisamos aprender de Deus. Existem muitas coisas que nós precisamos aprender de Deus. Existem coisas que é preciso que nós venhamos trazer para a nossa vida, para que nós venhamos ter uma vida de santidade diante de Deus. Hoje o dia pertence a Deus. E nós vivemos nesse dia porque o dia do Senhor é hoje. Hoje estamos vivendo com Deus, estamos vivendo nesse dia. Mas eu quero dizer para você que aquilo que não tem consertado na tua vida hoje, é necessário que você conserte. É necessário que você conserte aquilo que está errado na tua vida. É necessário que você conserte. Porque o amanhã pertence unicamente a Papai do Céu. Ele tem te dado uma chance, oportunidade de você consertar dia após dia. No dia que você não puder cumprir, é porque o Senhor tomou teu fôlego de vida. E às vezes você não tem cumprido e já é tarde demais. Então é necessário que você, querido, é necessário que você, querida, venha observar o que realmente Deus quer para a tua vida. O que realmente Deus quer fazer na tua vida. É necessário que você venha procurar mudança diante de Deus. É necessário que você venha usufruir de bênçãos, de lutas, mas perseverante a Deus. Perseverante na palavra de Deus. Pois Ele tem infinitamente mais para a tua vida. E Ele quer fazer uma mudança na sua vida. Ele quer operar em seu viver. Ele quer fazer você um novo homem, uma nova mulher, novas pessoas que viverão numa nação corrupta, numa nação pecaminosa, mas viverão em santidade para com esse Deus maravilhoso. É você mesmo que Deus escolheu. Ele escolheu você porque sabia que você tinha a capacidade de viver em santidade para com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Paizinho eterno, amado Senhor, nesse momento o irmão Cícero José está aqui em tua presença. Eu quero te pedir, papai querido, perdão pelas minhas falhas, Senhor. Por pensamento, por palavras, por obras. E quero pedir, Paizinho amado, nessa tarde, papai, que o Senhor venha nos dar sabedoria cada vez mais. Nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Nós precisamos da tua palavra escondida no nosso coração, Senhor. Para quando nós tentarmos, Senhor, pecar, muitas vezes, pois o homem é falho, nós venhamos lembrar da tua palavra, Senhor. Porque a Bíblia vai dizer para nós que a boca ela fala do que o coração está cheio. Pois eu quero estar cheio da tua palavra, Senhor. Eu quero que o meu coração venha estar cheio da tua palavra. Venha estar cheio, meu Pai querido, das coisas celestes dos altos céus, das coisas espirituais, Senhor. Oh, Paizinho querido, nessa hora eu te peço com tanta humildade. Cuida do Cícero, Senhor. Não deixe nada faltar na minha vida, Papaizinho Santo. Não deixe tanto ataque vir sobre a minha vida. Pois eu estou tentando, papai querido, fazer a tua vontade, fazer o teu querer, Senhor. Ah, Jesus querido, tem vezes que eu penso que não vou mais suportar, Senhor. Porque as lutas às vezes é tão grande, é tão pesarosa, Senhor, que eu sinto quase sem forças. Mas eu estou te pedindo nessa hora, por favor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa conceder graça do teu Espírito, que o Senhor possa mesmo fortalecer a minha vida, fortalecer cada um dos meus irmãos que me rodeia, que está comigo, que está lutando, fazendo a tua obra junto comigo, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é bom, que a tua benignidade é duradoura, Senhor. E mais uma vez eu estou te pedindo as tuas bênçãos. Mais uma vez eu estou te pedindo, Papaizinho Santo, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor cuida de mim, que o Senhor abençoa, que o Senhor possa realizar todos os meus projetos. Mas me dá sabedoria, Senhor. Eu preciso da sabedoria que vem de ti. Eu preciso do entendimento cada vez mais da tua palavra. Porque se for para viver sem o Senhor, não tem fundamento de vida, Senhor, não tem fundamento de vida.
Eu preciso muito aprender do Senhor a cada dia. Eu preciso muito viver a tua palavra a cada dia. Então me ensina, por favor. Abre o meu entendimento para que eu venha decorar versículos, livros, se possível, a Bíblia, Senhor. Mas me ajuda, por favor. Esse é o meu pedido de oração ao Senhor. Me dá sabedoria da tua parte, em nome de Jesus. Eu preciso de sabedoria. Abençoa cada irmão. Cada irmã, Senhor, que vai ver essa mensagem no Facebook. Não deixa que eles deixem passar batido, mas que venham ouvir essa mensagem até o final. Que essa mensagem venha edificar eles, venha trazer edificação para eles, venha trazer paz para eles, venha trazer, meu Pai, nova esperança para ela, Senhor, nova esperança para eles. Ah, Senhor Jesus Cristo, abençoa mesmo, conforme a tua graça e o teu amor, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa mesmo, Senhor. Abençoa mesmo, Senhor. E faz milagre. Faz milagre, Senhor. Dá sabedoria ao teu povo. Dá sabedoria aos irmãos, às irmãs. Dá sabedoria da tua palavra a todos os nossos queridos e amados irmãos que participam das nossas programações. Ah, Jesus Cristo, abençoa a vida de cada um, Senhor. Estabelece, meu Pai, alguma coisa que eu venha fazer, Senhor. Que venha, louvado seja Deus, me ajudar, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nos ensina a fazer simplesmente a tua vontade, mediante a tua graça e o teu amor. Ah, Jesus querido e santo, abençoa mesmo a nossa vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor em todo tempo. Em todo tempo precisamos do Senhor. Quero te pedir, Pai querido, que o Senhor continue conosco, nos abençoando e derramando bênçãos dos céus para com as nossas vidas. Para que a cada dia nós possamos viver, Senhor, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. E uma coisa eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria. Uma coisa eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria. Uma coisa eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria. Uma coisa, Senhor, a ti eu peço, nos dá sabedoria. Uma coisa ao Senhor eu peço, nos dá sabedoria. Papai, sabedoria para viver em santidade, sabedoria para não viver na mentira, sabedoria para não viver no pecado, sabedoria para não viver isolado, sabedoria, Senhor, para não viver sem evangelizar. Temos que evangelizar. Sabedoria para viver fazendo a tua vontade. Sabedoria para fazer, aleluia, as mensagens chegar nos corações dilacerados. Sabedoria para saber falar do Senhor Jesus Cristo. Sabedoria para gritar e dizer que o Senhor é santo, digno de exaltação e de louvor. Sabedoria para te glorificar. Sabedoria para chorar em tua presença. Sabedoria para viver em aquebrantamento de vida com teu Espírito Santo. Sabedoria para viver aquebrantado, para fazer simplesmente a tua obra. Ah, sabedoria para saber que o Senhor faz sempre infinitamente mais. Essa é a nossa oração. Sabedoria para saber se comportar perante o mundo. Senhor, nos dá sabedoria. Senhor, nos dá sabedoria. Senhor, nos dá sabedoria para viver a tua palavra. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.